Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar a primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Então, no último vídeo eu acabei me enrolando um pouco na exortação inicial, mas hoje eu vou conseguir falar um pouco mais de versículos com vocês e trazer também coisas da Bíblia inteira. Então, para quem gosta da palavra, vai ser um vídeo rico, recheado, que vai trazer muita dopamina aí, mas o principal é o quê? É a edificação das nossas almas, do nosso espírito, porque quando a gente vai ouvindo a palavra vai entrando, a luz vai entrando e as trevas vão saindo. Então, é isso, vamos nos alimentar da palavra aqui e é isso, já deixem o gostei de vocês. Então, continuando a partir do versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, mas a fé, a misericórdia, a esperança, a sabedoria, os atributos eternos que o Criador nos concede, que não vêm facilmente, sem luta, eles permanecem para sempre. E a nossa fé é provada pelo fogo, certo? A partir disso, dessa questão do fogo, tem muitas referências que eu lembrei e outras também que eu pesquisei para agregar aqui para nós. Então, o que fala sobre essa questão do fogo, né? 1 Coríntios 3,13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha que glorioso! As nossas obras serão provadas pelo fogo. Aquele que não foi purificado no fogo do Criador, no fogo do Espírito Santo, no fogo da verdade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, não vai resistir e vai ser queimado no fogo. Eita, é forte, né? Mas é verdade. Eita, Apocalipse 3, hein? Então, Apocalipse 3,18. Na mensagem à igreja de Tiátira. E ao anjo... Confundi. Dentro da mensagem à Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha isso, a igreja de Laodiceia é a igreja que estava cega espiritualmente, porque achava que era rica, que estava enriquecida, de nada tinha falta, mas não sabes que és um desgraçado miserável, pobre, cego e nu. Olha isso. Ou seja, nós precisamos da humildade, aquele que acha que é suficiente em si mesmo, aquele que é soberbo, que acha que é super espiritual, já sabe o suficiente, perdeu a humildade. É miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, os falsos mestres que estão com as igrejas lotadas, que acham, porque tem uma unção, né, que faz alguém cair no poder ali, que acha que porque está lotada a igreja e está entrando os milhões, que isso prova que o Criador está com ela, sendo que os reinos desse mundo são do inimigo. Estes que comercializam a fé, estes que são soberbos, são miseráveis, pobres, cegos e nus. E nós todos temos que comprar do Messias ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, santidade, meus irmãos, roupas lavadas no sangue do Messias, que cada vez mais nos reveste quando nós nos humilhamos ao Criador, quando a gente percebe que a gente não é nada, merda nenhuma, que a gente é pó, o Criador não é obrigado a salvar ninguém. Se ele quisesse derramar chuva de fogo agora, ele podia derramar, porque essa terra está um lixo.
só que ele tem misericórdia de nós, então ele está dando esse tempo de graça para que mais pessoas creiam no Evangelho, para que aqueles que já se dizem igreja sejam santificados, purificados, antes que venha o dia do Senhor, o dia do juízo. E não importa se a gente vai ser perseguido, vai ser morto, se a gente vai estar escondido na floresta, ou se a gente vai ser arrebatado, não importa, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto agora. Então tem mais. Calma que tem mais. Então em Provérbios 27, 21... ele fala o seguinte: como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos elogios. Certo? Então, mais uma vez, o forno é para o ouro. Também tem uma outra vez em 1 Reis, ou 2 Reis, que é falado, o profeta Eliseu ordena que o general do exército dos sírios mergulhe no Rio Jordão 7 vezes para ele ser purificado da lepra que ele estava. E ele não queria, porque ele falava, não, os rios de Damasco são muito mais gloriosos do que esse rio Jordão. Só que os servos dele aconselharam ele a obedecer a ordem, né? Revelação do Criador dos céus e da terra, que teve misericórdia dele. Então ele obedeceu, mergulhou e saiu 7 vezes e foi purificado da doença dele. Também tem outro salmo. Deixa eu ir aqui no salmo. Salmo 12:6 é falado: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então nós temos essas referências em toda a Bíblia. Isso é incrível, né? A Bíblia inteira se comprova. Isso que nós nem entramos na parte das profecias, esse tipo de coisa, né? Então é só a pessoa dar uma estudada, ser humilde perante o Criador, que ele vai, então, capacitar essa pessoa a ler a palavra dela, e a pessoa vai perceber o quão incrível é, o quão perfeito é a palavra. E quando você entra na palavra, você lê Velho Testamento, Novo Testamento, e o que tem no meio disso, quando você lê, você percebe que aquelas palavras são puras, perfeitas, eternas, e que nada tem da corrupção do ser humano ali. Só diz que a Bíblia foi escrita por homens quem não aceita a verdade, quem não quer se arrepender de seus pecados, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Aí a pessoa inventa um monte de desculpas e argumentos, aponta o dedo para os hipócritas, para os falsos pregadores, para, enfim, instituições que perseguiram as pessoas. Mas tudo isso como desculpa para não aceitar a verdade. Falam que a verdade é relativa, dá uma pegada, cara. Que raiva, mano. Então, assim, as pessoas, elas rejeitam a luz, rejeitam aquilo que pode salvar as almas delas, porque tem medo. Sei lá por que rejeitam, cara. Porque preferem o conforto das mentiras. Então, assim, se eu não me engano, tem um outro versículo que eu não anotei aqui ou não achei, que fala que nós somos purificados também 7 vezes, como se purifica a prata. É algum salmo que fala isso. Como se purifica o ouro na fornalha, assim também nós somos purificados. Então vamos continuar aqui para dar tempo de falar pelo menos até o versículo 16. Então dessa vez, não tendo visto o Messias, nós amamos ele, porque ele nos amou primeiro. E, não vendo ele agora, mas crendo, nós nos alegramos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Aqui eu parei no último vídeo, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, os profetas, só vou ler mais um aqui, indagando que tempo
ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então olha que incrível. O Espírito de Cristo, não só o Espírito Santo, o Espírito do Criador estava neles, testificando os sofrimentos do Messias que havia de vir, ou seja, Isaías 53, um monte de salmos, Zacarias, tudo profetizando a vinda do Messias e os sofrimentos dele, as profecias que ele tinha de cumprir, que ele cumpriu todas as da primeira vinda, e as da segunda vinda já estão se cumprindo. Falta pouca coisa, falta a revelação do iníquo, e estamos na última geração, graças a Deus. O que mais que eu queria falar? Esqueci aqui, então vamos continuar. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, olha que incrível, né? Só lembrei aqui. Os profetas, eles estavam profetizando as coisas que não tinha como eles saberem, essas profecias. Claramente veio do Criador, testificando para nós. Eles pregaram para nós também. Para quem? A partir do momento que o Messias veio, depois ali, né, quando foi derramado o Espírito em Pentecostes, e também para nós, do fim dos tempos. Tem muita coisa escrita aqui na Bíblia, tanto no Evangelho, tanto pelas cartas de Paulo, nas epístolas, tem muita coisa escrita para nossa geração. Incrível, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, antes tinha a lei, que foi dada por Moisés, e agora a graça nos foi dada pelo Messias. E a graça, ela faz com que a lei seja desprezada? Não, nenhum tio sairá da lei até que essa terra acabe, até o fim. Isso o Messias falou. Então, quando eu seguir com a série de Romanos, vai ter uma hora que vai chegar nisso, né? Na questão, na relação entre graça e lei. Nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, só que nós temos que seguir a santidade perante o Criador. Então, é só você ter honestidade intelectual, espiritual, para não cair no engano de virar um anomista, né, que é alguém que prega que não tem mais lei, ou virar também um legalista, alguém que você não pode comer um camarão, você não pode esquentar uma comida no sábado, que já era também. Então a gente tem que achar o equilíbrio ali. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então eu falei sobre isso num dos vídeos passados, tá? Quem quiser dar uma olhada lá. E a gente não pode se conformar com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Ou seja, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele te convence do pecado. E a pessoa que continua pecando, e ela vai expulsar o Espírito Santo dela, vai cada vez endurecer o coração dela, e o estado dela, o último, será pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Melhor teria sido nem ter conhecido a verdade. Então, que nós sejamos santos e sóbrios, e que a gente espere inteiramente na graça oferecida pela revelação de Jesus Cristo, que era o mistério da criação que foi revelado a nós. E eu não lembro em que epístola que Paulo falou disso. Alguém deixa nos comentários aí, tá? Qual carta que ele falou sobre o mistério da criação?
Então, este foi o vídeo. Que o Criador vos abençoe grandemente, meus irmãos. Deixem os comentários de vocês, compartilhem se vocês acharem que é válido de compartilhar esse vídeo. Que mais? Deixem o gostei de vocês. E é isso. Até a próxima, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo.